Sejam bem-vindos, os amados, os irmãos, aqueles que nós não cumprimentamos no início ali. Vamos estar conversando um pouquinho sobre um assunto. Quero agradecer também aqueles que estão nos assistindo, ao vivo aí pelo YouTube. Agora estamos, ao vivo, online. Então, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo, que possa ser edificado nessa noite. Amém? Queridos, eu gostaria de falar sobre esse tema. Esse tema nós já conversamos um pouquinho num domingo de manhã, mas eu senti de nós reprisarmos no domingo à noite. Eu tenho esse hábito, porque eu creio que são dois públicos diferentes, apesar de alguns dos irmãos possam ter participado no culto de manhã, aí recebe em dobro essa palavra. Amém? Nós vamos falar sobre esse tema que está ali na tela, falando sobre a dualidade da vida. Então nós vamos entender um pouquinho sobre essa palavra, vamos estar compartilhando, vários versículos da palavra do Senhor, e queremos que nós vamos ser muito edificados, e eu creio no milagre. Amém? Você crê no milagre ou não? Queridos, nessa semana passada nós tivemos o privilégio de estar orando por uma moça que está, 38 anos, que estava e que deve estar ainda no hospital, mas que estava desenganada, ela estava com cirrose. Eu estive lá orando, ela estava com os olhos, essa parte branca do olho aqui, totalmente amarela, e assim, bem difícil a situação. Até a mãe que estava junto, também estava muito triste. A filha não estava comendo, estava depressiva, recebendo alimentação via o catéter, eu acho que é essa a palavra, e nós oramos com ela. No outro dia de manhã, a mãe ligou, dizendo assim, muito feliz, que a filha tinha mudado ao quadro dela, já estava tirando o catéter, já estava voltando a se alimentar, sabe? Nós cremos no milagre, queridos. Esse é o milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o Jaime, mas é a oração, que move os céus. Pode mudar, pode levantar um canceroso, pode fazer uma perna de uma mulher crescer, pode fazer tantas coisas. Eu creio nesse milagre. Eu creio, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores. Então nós temos que crer, orar, e realmente sermos ativos, proativos em relação a isso. Inclusive a palavra do GA, que nós vamos ser ministrado agora nessa semana, vai falar sobre realmente dois pontos, para crescimento espiritual. Um deles vai falar sobre oração, e o outro ponto fala sobre a fé, oração e fé. Não tem como desassociar, nós podemos orar, mas temos que orar com fé. Então é isso que move os céus, é isso que faz o milagre acontecer. E eu creio que nessa noite Deus tem um milagre para você, sabe? Deus é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Às vezes não é um câncer, mas é algo da alma, algo das emoções que precisa ser tocado, precisa receber um renovo do Senhor. E eu creio que Ele tem um renovo para você nessa noite. Amém? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, como diz ali na tela, 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos para dar base àquilo que nós vamos falar nessa noite. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Amém? Acharam? Podemos ler? Temos aí, então, 4:7 de 2 Coríntios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí no versículo 16, pula lá para o 16, diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E no capítulo 5, versículo 1, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer,
Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Pai, nós entregamos essa palavra e entregamos também a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa atenção e pedimos que o Teu Espírito ministre em nome de Jesus. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, eu gostaria de indicar um livro, para quem gosta de ler. Eu tenho indicado outros livros, o pessoal tem me pedido, né, para indicar. Esse é um livro, como diz o pastor Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem lê-lo. É muito poderoso, muito maravilhoso. Ele se chama Ponha ordem no seu mundo interior. O autor é o Gordon MacDonald. MacDonald não dá para esquecer, né? MacDonald, dos hambúrgueres do McDonald's. Então, Gordon MacDonald, muito interessante, da editora Betânia. Ponha ordem no seu mundo interior. Muito bom, para quem gosta de leitura, para quem quer crescer espiritualmente, isso aqui é poderoso, sabe? É um livro até um pouquinho mais para liderança. Você que é líder, faça questão de comprar esse livro. Eu tenho assim, eu indico e leia esse livro, marque, sabe, rumine nele, é muito, muito precioso os escritos, né, aquilo que ele fala, eu creio que acrescenta muito na nossa vida. Amém, amados? Amém. Nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, dualidade da vida. E você percebe, nesses 3 versículos que nós lemos, que Paulo fala de 3 pontos, né? Fala aqui no versículo 6, fala sobre tesouro em vaso de barro. No 16 fala homem exterior, homem interior. E no capítulo 5 fala sobre casa terrestre e edifício feito por Deus, né? Não por mãos humanas. Mas o que é dualidade, para nós começarmos, né? Vamos ver o que é dualidade. Ali tem a definição de dualidade para nós começarmos a entender sobre esse tema. Diz aí, dualidade fala de qualidade daquilo que contém em sua essência, né, a sua base, 2 substâncias, 2 princípios, 2 naturezas. Né? A palavra de Deus nos fala muitas coisas de dualidade. Por exemplo, corpo e espírito, 2 naturezas, 2 princípios num só. Bem, mal, vida, morte. E o que é interessante nessa passagem, e fica ali como tema de você ler o capítulo 4, versículo 6, até o capítulo 5, versículo 10, ele vai falar exatamente sobre essas dualidades. E eu quero conversar com você sobre isso nessa noite. Para nós começar a entender nisso, eu fiz aqui uma tela, né, para que nós possamos entender. Se você vai lá no capítulo 4, versículos 7 a 12, Paulo fala de algumas dualidades, tá? Você vê ali, vasos de barro, de um lado, tesouro, que pode ser considerado, pode ser chamado homem interior, tá? Você vê ali, vaso de barro, sofre tribulações, porém, o homem interior, o tesouro que está ali dentro, não angustiado. São as comparações que Paulo faz. Você vai vendo assim, vaso de barro, perplexo, porém, não desanimado. Vaso de barro, perseguido, porém, não desamparado, no seu homem interior, no tesouro que ali dentro está. Vaso de barro, abatido, porém, não destruído. Até eu falei para essa moça, você pode estar aqui, realmente abatida, e estava muito abatida. Mas eu quero dizer para ela, e falei para ela, né? Eu quero dizer para ti, você não está destruído. Ainda não acabou. Ainda há esperança. Mesmo você abatido, nesse homem exterior, nesse vaso de barro, existe ainda uma esperança, porque existe um tesouro ali dentro. Existe um homem interior. E é essa dualidade que Paulo vai falando. Ele fala sobre a morte da carne, mas ele fala também da vida de Jesus nessa mesma carne. Se nós formos um pouquinho mais à frente, no 4:16 ao 18,
Ele fala sobre homem exterior, homem interior. Homem exterior que se corrompe-se. Contudo, o homem interior, o que está escrito? É renovado dia em dia. Que coisa esquisita, né, Fernando? Um se corrompe, o outro é renovado. Um passa por leve e momentânea tribulação. Contudo, o outro há um peso de glória que carrega dentro de si. Coisa difícil, às vezes, até de entender isso, né? O homem exterior, né, coisas que se vê, ele vive pelas coisas que se vê. É a comparação que Paulo vai fazendo nesse texto. Mas o homem interior, ele vive pelo aquilo que ele não vê. E aí, eu vivo pelo aquilo que eu vejo ou aquilo que eu não vejo? É difícil isso de conceber. Muitas vezes é difícil de equilibrar essas situações na nossa vida. Importante isso a gente ter consciência. Homem exterior, temporal, né? O que é temporal? O homem exterior, ele vive para as coisas que vão passar, temporal, tem um tempo pré-determinado. Agora, o homem interior, ele vive naquilo que é eterno. Vamos em frente, na outra tela, no capítulo 5, ele fala sobre casa terrestre e edifício dos céus. Casa terrestre, mortal, temporal. Edifício, vida e vida eterna, construída por Deus. Casa terrestre, vestido, esse vestimento que nós temos, né? O edifício será revestido, revestido, um novo revestimento nós receberemos. E tudo isso é a dualidade que Paulo vai falando. Isso aqui é a nossa vida. Isso é o cotidiano nosso. Por mais que a gente queira talvez esconder, ou às vezes não tem tanta consciência, essa é a nossa vida. É uma vida de dualidade. Principalmente nós cristãos. Aliás, é só para cristão, né? Porque só o cristão tem uma vida interior dessas. Só o cristão tem uma vida renovada no seu interior. Só o cristão verdadeiro, que entregou sua vida para o Senhor Jesus, tem um tesouro num vaso de barro que se quebra. Mas mesmo nós tendo, às vezes, consciência, quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas mesmo assim, nós, às vezes, nos atribulamos e nos seguramos, e vivemos muito no vaso de barro, no homem exterior, na casa terrestre. E às vezes a gente esquece do tesouro, se esquece do homem interior, esquece de um edifício, né, construído não por mãos humanas, mas uma casa, um edifício. Você percebe que Paulo fala de uma casa e faz uma comparação do edifício, que é muito maior e muito melhor. Essa é a nossa vida, essa é a dualidade. Um dia, de um lado nós passamos tribulações, passamos perplexidades, perseguições, como Paulo vai falando, abatimento, corrupção, coisas passageiras que nos distraem, angústia, morte. Esse é um lado. Essa mesma pessoa que somos nós, tem um outro lado que tem o paz, tem ânimo, tem edificação, tem renovo, tem glória, tem vida, tem revestimento. Essa é a nossa vida. Eu gosto muito do texto lá em Romanos 8,18, que ele diz bem assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele fala de um sofrimento do tempo presente e de uma glória que vai se manifestar em nós. Fala de um presente e fala de um futuro. Dualidades. Duas coisas no nosso interior. Duas coisas na nossa vida. Duas coisas que nos deixam às vezes perplexos. Nos deixam às vezes confusos, vamos dizer assim.
É um sobe e desce, derrotas e vitórias, né? Há palavras, né, que às vezes a gente não sabe nem aonde se apegar, como lidar com tudo isso. Mas Paulo tem uma palavra para nós. Se nós olharmos capítulo 5, versículos 6 e 7, ele começa, apesar de expor tudo isso, que é uma verdade, ele nos dá uma palavra em relação a como lidar com tudo isso. E esse é o propósito dessa noite, de nós olharmos com tudo isso, com um entendimento, e buscarmos uma orientação da própria palavra em relação a como lidar com tudo isso. Não é fácil lidar com isso, né? Desafios diários, e ao mesmo tempo, vitórias. Que dualidade. Mas no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz assim, está ali no slide, vamos ver. Aqui ele já passou, 5. Olha o que ele fala ali. Ele diz, temos, portanto, sempre, o quê? Diga comigo, sempre bom ânimo. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos. Ele está dizendo que nós, apesar de todas as situações que nós passamos, às vezes passamos por momentos de enfermidade, passamos por problemas financeiros, passamos por depressão, desanimados. Quando eu estava ali, né, ouvindo os louvores, participando do louvor, Deus estava ministrando comigo algumas coisas. Me levou a imagem, vocês devem ter assistido aquele vídeo, A Ponte, quando o pai, né, de um menino, ele tem que baixar os trilhos de um trem, acaba matando o filho, para que as pessoas que estavam no trem vindo, né, pudessem sobreviver. Você que assistiu, você lembra a imagem das pessoas que estavam dentro desse trem? Pessoas angustiadas, pessoas deprimidas, pessoas avarentas, egoístas, pessoas que tinham perdido o sonho, a vontade de viver. E ministrou muito forte essa questão do sonho. Às vezes até a gente está sobrevivendo, né, Letícia? Está vivendo, está indo, mas o sonho acabou a esperança, parece que não tem mais sentido, sabe, as coisas parece que perderam sentido, a vida não tem mais sentido. E aqui Paulo está dizendo para nós, que nós tenhamos sempre bom ânimo, independente se do homem exterior ele se corrompe, independente se o vaso de barro está sendo angustiado, tribulações, perseguições, não interessa isso. Paulo está dizendo, independente disso, nós precisamos ter sempre bom ânimo. Esse bom ânimo é a resposta para a nossa vida. Sabendo que mesmo nesse corpo nós vamos estar ausentes, e estamos ausentes do Senhor, mesmo com o tesouro, mesmo com o homem interior sendo renovado dia em dia. Mas nós não devemos andar pelo que nós vemos, não pelo aquilo que nós vemos do vaso de barro, não pelo homem exterior, mas pela fé. Nós precisamos andar pela fé. E quando Paulo fala, tende bom ânimo, ele está dizendo, não uma força, não um ânimo, não um pensamento positivo, vindo de nós mesmos, pela nossa intelectualidade, nosso conhecimento, nosso esforço, mas sim, algo que vem do Senhor, é algo que vem derramado do Senhor, tanto que Paulo fala em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso aonde? Naquele. É Ele que pode derramar um ânimo na minha vida, é Ele que tem a solução para mim poder vencer e passar por cima de tantas situações que todos nós passamos. Se não está passando hoje, talvez tenha passado no passado, ou talvez venha passar no futuro, mas nós passamos por isso. Quantas angústias, quantas vontades de jogar toalha e de desistir,
Se nós não fizermos isso, nós simplesmente botamos em ponto morto e andamos, deixando a vida nos levar, porque já não temos mais esperança, não temos mais sonhos. Mas nessa noite o Senhor fala para ti, fala para mim: tenha sempre bom ânimo. Porque você e eu, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos. Esse é o homem exterior. Agora, o homem interior, ele anda pelo aquilo que ele não vê. Ele anda pela fé, não pelo que vemos. É isso que Paulo está falando. É isso que nós precisamos aprender a lidar. É fácil, pastor, falar, é fácil. Chegar aqui em cima e pregar isso, é muito fácil. Viver isso não é tão fácil assim. Mas eu quero dizer que eu já estou ficando catedrático nesse negócio. Porque se a gente olhar para o nome exterior, a gente larga de mão muita coisa. Mas não é esse o propósito de Deus. Não é esse o propósito do chamado que Deus tem na tua vida, querido. Ele não te chamou para você andar no ponto morto. Ele não te chamou para você ficar como um vaso de barro, destruído, perseguido, tribulado. Muito pelo contrário. Ele te chamou para ser aquele homem interior que se renova dia em dia na presença de Deus. Tudo você pode naquele que te fortalece. Esta é a palavra. Esse é o desejo de Deus. Agora, se nós olharmos verdadeiramente para as dificuldades e desafios, nós verdadeiramente iremos desanimar. Quantas pessoas, queridos, estão cansados? Talvez você seja um deles. Cansado de tanta falsidade, hipocrisia, malandragem, soberba, orgulho. Quantas coisas têm nos abatido? A gente olha para os jornais, olha para os nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja no ministério, seja no GEAS, onde nós estamos. Queridos, muitos têm clamado pela volta de Jesus. Tem, né? Quantos têm clamado pela volta de Jesus? Mas por que clamam pela volta de Jesus? Porque amam a volta de Jesus? Ou porque será que eles estão loucos para se desfazer dessa terra aqui? Sai correndo dessa terra. Eu já fiz isso. Senhor, volta logo, pelo amor de Deus. Quantas as vezes, talvez tenha alguém nessa noite que pediu para que o Senhor os levasse, que acabasse com isso que está acontecendo. Quantos talvez estejam carregando uma carga, que é uma carga pesada, às vezes demais. E essa carga está difícil de ser levada. Sabe que Paulo era diferente de nós? Paulo no capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Sabe que Paulo não estava cansado também? Ele diz: prefiro deixar esse corpo e ir habitar com o Senhor. Queridos, aquele que teve uma experiência, como Paulo teve, de subir ao terceiro céu, e experimentar um pouquinho do céu, e experimentar o que vem depois dessa vida que passa, querido, eu tenho certeza que ele está correndo, querendo correr para lá. Qualquer um que tenha essa experiência em Cristo Jesus, ele vai ter vontade de sair correndo. Paulo não era diferente. Se ele escreveu tudo isso, é porque ele sabe do que ele estava falando, porque ele passou por todas essas coisas também. É um catedrático em relação às situações difíceis. Mas ele também passou pela mesma situação que nós e você, nós e eu e vocês passamos. Não é difícil. Mas tem um porém ainda. Tem um porém. Eclesiastes, ele fala que existe um tempo. Vamos ler a primeira frase ali. Há tempo
Há um tempo para todo propósito. Você vê que Eclesiastes, o autor, ele fala muito claro. E nós temos que entender esse tempo, discernir esse tempo. Ele diz: há tempo de nascer e tempo de morrer. Paulo, apesar de preferir deixar esse corpo, né, e habitar com o Senhor, ele sabia que existia um tempo. O tempo que nós passamos aqui, tempo de chorar, há o choro, mas é o tempo de rir. Graças a Deus, né? Não é só choro, mas é alegria, é gozo. Há um tempo de prantear, mas há um tempo de saltar de alegria. É um tempo de amar, mas há um tempo de aborrecer. Há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Olha as dualidades, olha as diferenças. Paz, guerra. Tristeza, alegria. Choro, rir. Faz parte da vida. Aí volta Paulo falando conosco. Versículo 9, ele diz assim: nos esforçamos. Ele diz bem assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Para lhe sermos agradáveis. Paulo fala de algo, como ele fala para nós nessa noite, que da mesma forma nós precisamos nos esforçar, porque Paulo tinha uma paixão. Sabe qual era a paixão de Paulo? Diga para o teu irmão que está do lado disso: fazer a vontade de Deus. Quer estivesse com vida, presente, quer estivesse adormecido, quer ter deixado o corpo terreno, quer ausente, ele tinha uma paixão de fazer a vontade de Deus. Por isso que ele diz: eu me esforço. Diga para o teu irmão: te esforça. Te esforça para fazer a vontade de Deus. Te esforça, não desanima. Não deixa isso te tomar. Essa mesma frase, na versão King James diz, em vez de falar, nos esforçamos, ele diz, temos ambição. Paulo tinha uma ambição. Você tem uma ambição? Qual é a tua ambição? Qual é a tua vontade, o teu sonho? Construir uma casa? Casar, ter muitos filhos? Ou fazer a vontade de Deus? Essa é a orientação que Paulo dá. Quando eu e você temos esse foco ajustado para fazer a vontade de Deus, seja de que forma for, eu vou conseguir ser vitorioso. Eu vou conseguir vencer o vaso de barro, o homem exterior. Até inclusive eu não vou dar bola para essa casa terrestre. Fazer a vontade de Deus é o caminho, é o esforço, é a ambição que Paulo tinha para lhe ser agradável. Paulo se esforçava para ser agradável. Da mesma forma, temos que nos esforçar para ser agradável. E como é que nós somos agradar ao Senhor? Esse é outro ponto. Quando é que eu consigo ser agradável ao Senhor? Quando é que eu posso, nas minhas ações, nas minhas atitudes, ser agradável ao Senhor, ou o Senhor se agradar de mim? Você sabe disso ou não? Como é que você consegue ser agradável ao Senhor? Eu coloquei 2 pontos em relação a isso. E peguei duas passagens bíblicas. Mas primeiro, para ser agradável ao Senhor, nós primeiro precisamos confiar no Senhor. E o segundo ponto é escolher nos alegrar nele. Confiar no Senhor
e nos alegrar nele. São os 2 pontos. Tem um pastor americano, Steve Viers, ele falou uma coisa assim que é bem interessante. Ele diz assim: nossas pressões do presente podem ser difíceis e até desanimadoras, mas não precisam ser determinantes. Eu vou ler de novo. Nossas pressões, ao vaso de barro, ao homem exterior, nossas pressões do presente podem ser difíceis e até desanimadoras, mas não precisam ser determinantes. Ou seja, essas pressões, esses sofrimentos, eles não precisam ser decisivos e não é definitivo na nossa vida. Isso vai passar. Isso vai passar. O nosso problema é que nós olhamos para eles, para essas pressões. O salmista, no Salmo 102, se você for ler o Salmo 102, você lê em casa, você vai ver uma pessoa aflita, ressequida, inquieta, chorosa e abatida. Essa é a figura do Salmo 102. Só que ele, no finalzinho do Salmo, ele fez uma escolha. Ele diz assim: eu escolhi confiar no Senhor. Apesar do abatimento, apesar do ressequido, apesar da aflição, apesar do choro, ele disse assim: eu confio no Senhor. Queridos, não interessa o que você está passando, confie no Senhor. E quando você confiar que o Senhor está no controle, que o Senhor ainda é Deus, Senhor sobre a tua vida, e Senhor sobre os céus e a terra, Senhor sobre as circunstâncias, você vai descansar teu coração nele. E quando você descansar, você vai confiar, e o Senhor é que vai agir. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você pegar o profeta Abacuque, uma passagem conhecida, nós vamos ver um profeta que estava tremendo, um profeta que estava vacilando em relação à situação que estava passando. Estava ali a Babilônia invadindo aquela região, vindo sobre o povo, ia destruir aquele povo. E você vê um profeta simplesmente vacilando. Não é o nosso caso, né? Nós nunca vacilamos. Amém? O amém não saiu, acho que nós vacilamos, né? Quantas vezes nós vacilamos? Somos que nem o profeta Abacuque. Olha que ele diz, mas ele encontrou, olha o detalhe, a sua alegria em Deus. Confiança e alegria nele. Ele chega a dizer e escrever a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que a gente lê na Bíblia, também difícil de viver. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, Abacuque 3,16, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Aí tem uma todavia, diga assim, todavia, ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor. Fácil, né, Magali? Situação difícil, e ele diz: eu me alegro no Senhor. Ele diz: eu exulto no Deus da minha salvação. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Que coisa mais linda. Queridos, é bonito de ler, difícil de viver. Nós precisamos ter isso muito claro na nossa vida. Os desafios são reais e verdadeiros, mas também é real e verdadeiro
o tempo do propósito de Deus para as nossas vidas. Deus continua sendo Deus e no controle. Lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e 24, ele diz uma coisa poderosa, ele diz: portanto, para mim, é Paulo falando, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Que consciência, que entendimento. Quem não quer estar com Cristo? Quem não gostaria que Jesus voltasse agora? Mas ele diz: mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Cristo tem ainda algo a fazer em ti e através de ti. Se Deus ainda não te levou, se o nosso Senhor Jesus não voltou, é porque ainda há alguma coisa a fazer através da tua vida. Seja em ti, seja através de ti. Esse é a grande questão. Por isso que Paulo estava dizendo, Paulo consciente de tudo isso, consciente do vaso, do tesouro que estava ali dentro, consciente do homem exterior e do homem interior, consciente da casa terrestre, né, que se desfaz, e do edifício que está sendo construído, está construído pelo Senhor, consciente de tudo isso, ele mesmo assim, ele diz: se esforce, tenha ambição para lhe ser agradável, confie nele, se alegre nele, mesmo que a situação não tem motivo nenhum para se alegrar, como Abacuque, todavia, ele disse: eu me alegro no Senhor. É tempo de se alegrar no Senhor. Um dia tudo isso será colocado. Paulo termina no versículo 10 dizendo, ele diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal tiver feito por meio do corpo. Queridos, nós temos uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade. O que você tem feito por meio do corpo e por meio daquilo que Deus deu para você? Um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, e ali darmos conta de tudo isso. Por isso que Paulo está dizendo: se esforce, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os desafios, mas creia naquele tesouro que está dentro de você, creia nesse homem interior, que se renova dia em dia, isso que importa, isso que é atemporal, isso que vai permanecer, não é isso que está vivendo hoje, ou vier a passar amanhã. Há um tesouro nesse vaso, há um homem interior que se renova, há um edifício feito não por mãos humanas. Paulo tinha tanta consciência que no final da sua vida em Timóteo, 2 Timóteo, ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira que me foi proposta, eu guardei a fé. É essa palavra que eu quero dizer e quero deixar nessa noite para você. Eu tenho certeza que o Senhor vai renovar a tua vida. No homem exterior? Não, no homem interior. Porque é esse o que importa. Mesmo que esse se desfaça, mesmo esse que se corrompa, mas esse interior tem que ser renovado. A palavra diz que ele se renova dia em dia. Sabe que está mentindo?
Não importa a situação ou circunstância. A palavra que eu tenho para você nessa noite: combata o bom combate. Complete a carreira que Deus propôs na tua vida. A carreira não quer dizer que você seja um pastor, um pregador. Não, a carreira que Deus tem na tua vida. Talvez seja para ser um bom pai, um bom filho, ser um ótimo profissional. Os céus glorificam o Senhor. Não é só os céus. Quando a palavra diz céus, está dizendo também, nós devemos glorificar o Senhor em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes. No meu trabalho, no ministério, na minha casa, onde eu estiver, é ali que eu vou glorificar o Senhor, quando eu sou a imagem de Cristo. Completa a carreira que Deus tem na tua vida, amado. A carreira que propôs. Não desanime, levante os olhos, seja a dificuldade que for, tribulação que for, desafio que for, deixa para lado, joga de lado isso, e continue caminhando, levante, comece a sonhar novamente, sonhe os sonhos de Deus. José sonhava os sonhos de Deus, não sonhava os sonhos dele. Às vezes a gente ouve assim, sonhos, não é só sonhar, é sonhar os sonhos de Deus. Quando Deus nos resgatou, Ele nos resgatou para realizar algo nessa terra. Não foi só para ficar mais bonito, com o olhar cheio de luz, mas é ser sal, fazer a diferença. Completar a carreira, se juntar a Cristo naquilo que Ele está fazendo sobre a terra. E você é um instrumento de Deus. Deus chamou você para completar a carreira que Ele propôs para você. Ah, mas está tão difícil. Chame o Senhor, clame ao Senhor. Faça que nem Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Bartimeu tinha uma consciência que muitas vezes nós não temos. Ele tinha consciência de uma cegueira física. Às vezes, nós temos um coração cego, um coração doente. Bartimeu clamou pela misericórdia do Senhor. E às vezes a gente vive tão cego, tão cheio de tribulação, tão cego por essas coisas temporais, que a gente não consegue nem clamar ao Senhor, por causa da cegueira. Que nós sejamos o Bartimeu, tendo consciência das suas limitações, das suas dificuldades, e clamar: Jesus, 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 tenha compaixão de mim, mude o meu coração, muda a circunstância, mas Jesus, tenha compaixão de mim. Eu quero completar a carreira, mas como também eu quero combater o bom combate. Você é um soldado, você foi chamado, combata o combate. As batalhas que vêm, combata, olhe de frente, se levante, não fique se escondendo, não fique sentado, murmurando, reclamando. A gente tem essa tendência, né? Fazer aquela coisa de autopiedade, ai, coitadinho de mim, é tão difícil. Ai, a circunstância, pois é, eu tive problema no meu emprego, agora eu tive problema lá de saúde, eu tive um problema lá com a minha família, eu tive um problema, queridos, esse é o mundo real. Quem não tem? Eu sempre cito, né, tem o pastor Júnior que me batizou, ele dizia sempre, né, se na tua casa não tiver problema, eu vou morar contigo. Prepara um quartinho lá que eu vou lá e quero ficar lá contigo e vamos morar junto, não tem problema lá, se lá não tem problema. Quem é que vai levantar a mão aí que não tem problema? Diz, a questão não é teu problema, a questão é o que eu faço com esse problema, o que eu faço com essa dificuldade. É isso que Paulo está falando, e ele está nos dando uma orientação: se esforce, se esforce, se esforce, tenha ambição
e fazer a vontade de Deus, que é independente daquilo que a gente está passando. Combata o bom combate, complete a carreira, e mais do que isso, guarde a fé. A fé que o Senhor depositou e derramou sobre a tua vida. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus? Chamar o grupo de louvor. Queridos, quando eu falei no início de um milagre, eu creio no milagre. Enquanto nós vamos adorar mais um pouco o Senhor, fecha os teus olhos, para que deixe o Espírito Santo também trabalhar no teu homem interior, ministrar aqui tudo isso que foi falado. Eu quero que você não esqueça, isso você grave na tua mente e no teu coração. Se você está em Cristo, há um tesouro num vaso de barro. Se você está em Cristo, há um homem interior que se renova dia em dia, mesmo que o homem exterior se corrompa. Se você está em Cristo, há um edifício sendo construído não por mãos humanas, mesmo que essa casa terrestre se desfizer, há um edifício preparado por Deus. Essa noite, eu quero orar com você. Orar com você que tem passado por desafios, tem passado por dificuldades. Por isso que eu creio no milagre. Talvez você tenha parado de sonhar os sonhos de Deus. Talvez você tenha parado de combater o bom combate. Talvez está difícil de completar a carreira que Deus tem na tua vida. Talvez seja até difícil de guardar a fé. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tem um renovo sobre a tua vida. Tem algo poderoso para derramar no teu homem interior, derramar dentro de você, para que você possa verdadeiramente combater esse bom combate. Sabe, ter forças vindas do Senhor para continuar caminhando, para continuar, para completar aquilo que Deus começou na tua vida, dando um novo, levando talvez para um outro patamar de entendimento, uma nova visão, sabe, consciente.